Bom pessoal, na letra B ele pede a reatância síncrona não saturada e saturada. É importante perceber aqui nessa curva característica, né, nessas três curvas características, que particularmente a curvinha azul do entreferro e a vermelha, a curva característica a vazio da máquina, ela dá um indicativo do grau de saturação da máquina. Então, quanto mais próximo uma curva tiver da outra, quer dizer que a máquina ela tem pouca saturação. E quanto mais distante elas estiverem, né, isso vai caracterizar que a máquina ela tem uma saturação bem expressiva. Tá? Então, para responder inicialmente a questão não saturada, né, da reatância síncrona não saturada, como está aqui, a gente vai basicamente calcular esse valor primeiramente como uma impedância. Então, essa impedância síncrona não saturada ela pode ser determinada com basicamente uma relação, né, entre a curva característica na linha do entreferro e a curva característica de curto-circuito. Então, ela pode ser encontrada a partir dessas duas características. Tá? Como está aqui nessa equação, a impedância, né, da síncrona na operação não saturada, né, na suposição, que é uma hipótese que a gente considera que a máquina não saturaria, ela é calculada basicamente com a tensão de circuito aberto na máquina, na armadura, né, no caso da linha do entreferro, e dividido isso pela corrente na armadura no inicial de curto-circuito. Olhando para o gráfico, como é que chegaria nesse ponto? Você pode basicamente, em princípio, escolher qualquer ponto desse aqui, tá? Ou seja, qualquer ponto de F, né? Essa reta aqui. Você poderia escolher 100, 200, mas particularmente a gente vai escolher um ponto que é obtido do ensaio, que é o ponto de 200 A, certo? Por quê? Perceba que nesse ponto você tem a relação entre as três curvas características. Você tem nesse ponto de F igual a 200 A, você tem um ponto de medição lá na linha do entreferro, que bate em 18 kV. Tem também para curva característica a vazio, nessa linha vermelha, que é 14 kV. E tem também para curva característica de curto-circuito, que é alguma coisa próxima a 5 kV. Então, uma dica, né, que eu daria interpretando pelo gráfico seria seguir, escolha esse ponto, né, de 200 A, e você vai olhar onde é que esse ponto bate lá na reta da linha de entreferro. E da linha de entreferro você vai pegar aqui que é 18, né, kV. Então você vai partir nesse ponto onde ela bate aqui na linha do entreferro e depois vai descer olhando até que ponto ela vai bater na curva laranja, que é a curva de curto-circuito, a característica de curto-circuito, tá? Então você vai basicamente seguir esse caminho. Eu vou deixar aqui com essas setinhas para você ter uma interpretação, né? Eu vejo em 200 A, corrente de campo, né, em 200 A, qual o valor que é correspondente na linha do entreferro. Então é 18 kV. E a partir desse ponto, desse valor de tensão, eu vou olhar qual é a corrente, o valor da corrente correspondente, tá? Então, escrevendo aqui, dando continuidade, desenvolvendo, vocês vão ter aqui que é 18 kV, mas esses 18 kV é tensão de linha, então é preciso fazer a divisão de 18 kV por raiz de 3, certo? E qual o valor de ACC? Esse valor aqui de ACC não é exatamente 500, né? E como já tem na tabela esse ponto definido, né, nós podemos considerar que é 490, tá? Então vou colocar aqui que esse ponto ele é o valor de 490, seria o IACC. E pessoal, então aqui seria essa a dica para a letra B. Vocês façam essas continhas e vão achar a impedância síncrona não saturada, tá? Perceba que não é a reatância síncrona, é um valor muito próximo. Poderia até desprezar o RA, mas eu estou colocando aqui com RA considerando, já que foi dado na questão. O RA, vamos voltar aqui, o RA dado foi de 0,07 ohms por fase, e você substituindo, né, o valor de RA aqui, que é 0,07 ao quadrado,
você já vai achar um valor da impedância aqui, você acha pela equação que foi mostrada aqui, e aí sim, com esses valores ao quadrado subtraindo, né, efetivamente aqui como está na expressão, você vai tirar a raiz e vai achar de fato o valor da reatância síncrona não saturada. Tá? Perceba que interessante nessa questão é que dependendo da sua aproximação, né, das retas que você traça, você vai ter valores diferentes. Tá? Então não fiquem preocupados com esse tipo de valores diferentes, caso aconteça comparando os valores com os colegas. O interessante é perceber como é que faz a questão, né, entender direitinho e ver os caminhos diferentes que vocês podem chegar no resultado. Beleza? E para o caso saturado, a reatância síncrona saturada é similar, né, o procedimento. A diferença aqui é que vocês vão achar agora, considerar um valor de tensão que é da curva saturada, onde a máquina satura. Então, onde é que tem esse valor? Vamos considerar aqui mesmo o valor de F. Tá? Esse valor aqui é mantido, né? Então vou observar qual o ponto que ela bate aqui. Então seria aqui, ó, em 14 kV. Esse aqui seria o valor da tensão, se a gente fizesse essa mesma ideia, certo? Então 14 kV ela bate na curva da característica do circuito vazio, e aí a gente vai ver qual o valor da corrente da armadura, né? Como é o mesmo ponto, né, que ele vai bater na curva, então aqui a gente vai ter uma ideia da reatância síncrona saturada. Perceba que comparar a reatância síncrona saturada com a não saturada vai lhe dar já um indicativo numérico, né, quantitativo, de quão distante ela está da linha de treferro dessa máquina, né, como é o grau de saturação da máquina. Então essa tensão será 14 kV dividido por raiz de 3, tensão de fase, e isso dividido por 490, tá? Então, considerando isso aí, o procedimento é semelhante, né? A reatância síncrona saturada vai ser igual a raiz quadrada dessa impedância síncrona saturada, que vocês vão achar, tirar ao quadrado e subtrair dr ao quadrado, certo? Então vocês vão ver, fica uma observação aqui, que o XS ele vai ser bem próximo de ZS. Tá? Isso é uma característica, tem essa passagem também no livro texto, nesse comentário, porque geralmente o RA ele é bem menor, isso aqui é porque o RA ele é bem menor do que XS, ok? Bom, basicamente a letra B seria isso. Tem um detalhe adicional que você pode tentar fazer também por outros pontos. Esse ponto que a gente considerou de F igual a 200 A é um ponto interessante porque foi realmente medido, né, do ensaio experimental. Que também em 100 A não é tão interessante porque não há diferença na saturação, mas você poderia buscar outros pontos aqui, por exemplo, em 150 A, que já começa a ter uma variação na saturação. Mas esse ponto que a gente considerou de 200 A é bem interessante porque a máquina já tem um grau de saturação considerável, ok? Bom, essas eram as dicas da letra B, mas podemos detalhar mais no encontro síncrono.